Que o Senhor seja adorado no nosso meio. E continuaremos louvando o Senhor, dizendo: perto, perto eu quero estar, Senhor, de Ti. Aleluia, Jesus. Perto eu quero estar. Perto eu quero estar. Junto aos Teus pés. Pois
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Te louvarei, não importa as circunstâncias, né? Nós temos vivido aí circunstâncias desafiadoras para a gente, para a nossa família, né? Essa questão da pandemia que estamos passando, mas nós continuamos louvando o Senhor e o Senhor está cuidando de todas as coisas, amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Estamos aqui nessa noite para adorar o nome do Senhor Jesus. E a palavra diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então o Espírito de Jesus está aqui, amém? E onde o Espírito de Jesus está, a cura, milagre, a libertação, a salvação, né? Criar renovo, né? De forças, de esperança, e assim nós vamos vencendo em nome de Jesus. Queridos e queridas, eu quero dar um anúncio aqui para vocês, falando da nossa sexta-feira. Próxima sexta-feira nós vamos ter o nosso encerramento da campanha de 40 dias de jejum e oração. Então, é feriado, né? Se você não for viajar, não tiver nenhum compromisso, venha para cá para a igreja. Nós vamos começar o nosso culto às 7h30, né, da noite. E vamos ter aqui louvor, testemunho e palavra, né? O culto, a ordem do culto é essa: louvor, testemunho e palavra. E a palavra vai ser ministrada pelo pastor Marcos Navega, que é o autor do livro que a gente está lendo, né? Todos os dias aí, os 40 dias, nós estamos lendo o livro Esforça-te. E o pastor Marcos Navega vai estar conosco ministrando a palavra do Senhor. Tá bom? Então convide aí as pessoas que você está orando, que estão afastadas de Jesus, que ainda não aceitaram Jesus, para vir para cá na sexta-feira, né? Vai ser um culto de grande bênção aí para as nossas vidas. Muito bem, lembrar os irmãos do uso da máscara, né? Nós estamos aí, é ruim, né? É ruim para chuchu, né? Mas a gente tem que usar, né? Então, hoje o irmão Fábio Gil estava conversando comigo: pastor, lembra lá do uso da máscara. Eu falei: pode deixar, eu vou falar. Então a gente, né, vamos continuar usando a nossa máscara, não é isso? E enquanto durar esse negócio aí, né? Mas em breve já vai acabar isso aí, a gente vai deixar só de lembrança, né? Na gaveta, lá na estante, vai ficar de lembrança. Mas por enquanto a gente está fazendo o uso da máscara, tá bom? Avisar também para você no Facebook, né, e para os irmãos, que nós estamos aí com os cuidados necessários: distanciamento do banco, álcool gel, o uso da máscara, para poder garantir a nossa integridade aí, da nossa saúde, né, e da nossa família, tá bom? Domingo, gente, pela manhã, e falar para o pessoal do Facebook também, eu preciso da presença dos irmãos aqui, tá bom? Para a gente poder realizar a nossa Assembleia Geral. Pelo menos 80 irmãos, né? 80 irmãos pela manhã, para a gente realizar a nossa Assembleia Geral. Nós temos assuntos importantes para tratar. É a última Assembleia do ano, né? A Assembleia ordinária, né? A normal, né? E a gente só vai ter Assembleia agora lá em janeiro, né? A gente está fazendo a cada 2 meses. Então venham, né? Os irmãos que estão aqui venham, né? Domingo pela manhã. E você também que está assistindo no Facebook, venha domingo de manhã e divulgue aí a nossa Assembleia, para a gente ter quórum, para a gente conseguir resolver as coisas que temos para resolver, tá bom? Vamos estar louvando mais uma vez para o momento ofertório, né? Dízimos e ofertas. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, e quer adorar o Senhor com o seu dízimo, a sua oferta, né? Está no momento agora, nós vamos estar louvando o Senhor. E para tanto, né, irmã Elisângela, vai ser instrumental? Então tá bom. Então o pastor Círio vai estar fazendo o louvor instrumental, e você pode vir, né, entregar a sua oferta no altar do Senhor. Se você tem vídeo também, pode trazer e depositar no gasofilácio. Logo após o irmão Humberto vai estar orando, tá bom, irmão Humberto? Aí eu vou pedir a ajuda do Fábio, do irmão, para preparar o microfone ali para o irmão Humberto, ele vai estar orando após a entrega de dízimo. Então, se você trouxe oferta, trouxe dízimo, pode vir depositar
ao Senhor com a sua oferta, com o seu dízimo. Na verdade, nós devolvemos ao Senhor, né? Aquilo que o Senhor nos deu primeiro, nós devolvemos. Aleluia. Glória a Deus. Roberto vai estar orando nesse momento, agradecendo pelos dízimos de oferta. Amantíssimo Deus e eterno Pai, louvado, exaltado e exaltado. Santo, santo, santo é o Senhor Deus da terra. Deus, pela tua misericórdia, pela tua bondade, nos sucede nesta noite para juntos ficar louvando e bendizendo o teu nome. Vindo aqui, ó Deus, para adorar o teu nome em comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos. Nesse momento, ó Deus, vamos ouvir esse louvor que foi apresentado, o louvor, nosso Deus, foi apresentado, em louvor ao teu santo nome. A mensagem desse que vamos ouvir é para nós, mas o culto que está sendo realizado também é para o Senhor. Venha abençoar a primeira igreja batista aqui em Milagre. Que essa igreja continua sendo, Deus, um agente de ganhar alma para o reino celestial. Nesse momento, nosso Deus, abençoa os teus servos que estão presentes, abençoa o pastor Celso para ele ministrar a tua palavra. Visita, Deus, nesse momento, cada irmão que faz parte, nosso Deus, da membresia dessa igreja. Teu Espírito Santo esteja incomodando a cada um dessas pessoas, nosso Deus, para que ela possa expor alegremente, para estar reunindo, nosso Deus, sempre aqui louvando e bendizendo o teu santo nome. Abençoa o estudo que vai ser feito. Abençoa também a programação de sexta-feira, meu Deus. Deus, socorre, nosso Deus, que está dispensando a tua igreja para estarmos reunidos aqui, nosso Deus, naquele culto, que é de gratidão ao teu santo nome. Abençoa também já a programação do domingo, quando vamos tratar em assuntos referentes, Deus, à tua obra, à tua igreja. Vem abençoar, nosso Deus. Toca o coração dos irmãos, dispensando a cada um para que possa, nosso Deus, levantar e estarmos aqui, nosso Deus, para se realizar, nosso Deus, segundo a tua vontade. Abençoa o dízimo da oferta que foi colocada agora, nosso Deus, e os primeiros Deus ali, para a edificação da tua obra, para a expansão do teu evangelho aqui na paz da terra. Perdoa para as nossas almas, e Deus, neste momento também, os enfermos da tua igreja. Nós agradecemos e pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Lembrar você também que às 10h30, 22h30, nós temos a nossa live de oração, tá bom? Então você que puder acessar o Facebook Pipi Pilar, tá bom? Vai estar orando junto conosco. Nós estamos aí com uma lista de pedidos. Tem gente se recuperando do Covid, graças a Deus, né? Tem uns que estão passando aí pelo meio, né? No meio aí da doença, começo e meio da doença, mas estão sustentados pelo Senhor, né? A irmã Isa está curada de Covid-19, né? Para a glória do Senhor, né? Então, faça esse movimento de oração conosco. 10h30 da noite, hoje nós vamos ter 10h30 da noite, amanhã, e vamos ir até sexta-feira, que é o encerramento da nossa campanha, tá bom? Hoje a palavra vai ser ministrada pelo irmão Marcos Nóbrega, e eu vou estar orando agora, pedindo a Deus que esteja abençoando a vida do nosso irmão, para que ele seja usado pelo Espírito Santo de Deus para falar no nosso coração. Senhor, muito obrigado pelo dia que o Senhor tem nos dado. Pai, muito obrigado que Tu és um Pai bondoso, tem nos sustentado em todas as coisas, Senhor.
Pai, nós reconhecemos que não merecemos nada do Senhor, porque somos falhos, ó Pai. Mas, ó Deus, entendemos que a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor não tem fim, ó Deus, e está derramado por nós. Muito obrigado, Jesus. Pai, abençoa Teu filho, irmão Marcos Nóbrega, na ministração da Tua palavra. Usa o Teu filho com poder e com autoridade do Espírito Santo de Deus, e que ele venha falar, ó Deus, da parte do Senhor aos nossos corações. É o que eu te peço, junto com o Teu povo, em nome de Jesus, amém. Com Marcos, Deus o abençoe. Boa noite, igreja. Boa noite. Boa noite a você que está aí do outro lado da tela, ouvindo esse culto, prestando culto ao nosso Deus através da internet. E nessa noite eu agradeço a Deus pela oportunidade de me conceder a sua palavra. Agradeço ao pastor Celso por me convocar. E diante da convocação do nosso pastor, diante da convocação do próprio Deus, e assim entendo que Ele me chamou para estar aqui neste lugar. Eu confesso aos irmãos que é de tremer as pernas. É um dia que eu fico muito ansioso, porque a responsabilidade é grande de você está explanando e falando da palavra de Deus. Mas, no entanto, Deus me colocou aqui neste lugar porque primeiro Ele começou a falar ao meu coração sobre um tema que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite. E o tema que eu quero trazer para a igreja, para você que está aqui, para você que está nesse momento ouvindo a palavra de Deus, é que você é um adorador. Não importa qual seja as circunstâncias que você esteja vivendo, você foi criado para adoração a Deus. E quando eu pisei aqui nesta noite, eu cheguei junto com meus irmãos do ministério, eu não sabia qual seria o hino que iríamos cantar, mas os dois louvores que aqui cantamos, um dizia que nós nascemos para adorar, nós nascemos para adorar, e o outro hino disse: perto quero estar, porque prazer maior não há de me render e te adorar. E aí eu comecei a perceber que o Senhor já estava comprovando essa mensagem desta noite, porque não importa qual seja a situação da sua vida, você é um adorador. Todo homem ele foi criado para adoração a Deus. Quer seja você que está sentado aqui na igreja, quer ser você que está aí do outro lado, não sei qual é a sua religião, qual é a sua nacionalidade, qual é a sua raça, você foi criado com um propósito, e o propósito é a adoração a Deus, e ao único Deus. O hino dizia: somente a Ti, Jesus, somente a Ti, Jesus. Meu amigo, nós fomos criados à imagem conforme a semelhança do nosso Deus. O nosso Deus é o Criador de todo este universo, Ele é o Criador da humanidade, Ele é Criador de mim, Ele é o Criador de você.
E nós, como fomos feitos conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, nós também somos criadores, como a invenção do carro. E o carro ele foi criado com um propósito. E qual é o propósito de um automóvel? É fazer a locomoção de uma pessoa de um lugar para o outro. Um automóvel quebrado na garagem, na casa, ele pode ser ali como um instrumento de decoração, mas se ele não consegue fazer o propósito para qual ele foi construído, que é de locomoção, ele é tudo menos um automóvel. Mesma coisa o celular. Inventamos o celular, o telefone. Ele foi feito para a comunicação. Ele foi feito para que o homem pudesse comunicar o outro em grandes distâncias. Hoje nós usamos o telefone para nos comunicar através de mensagens, através de áudios e através de vídeo. Mas se o telefone ele não serve para se comunicar, ele vai servir como câmera fotográfica, ele vai servir talvez para armazenamento de alguma mensagem, de algumas coisas, mas ele não vai servir para o propósito para o qual ele foi criado. E assim somos nós, os homens. Nós servimos para muitas coisas, mas existe um propósito fundamental, que é o propósito de adoração a Deus. E para embasar essa palavra, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, para vocês que estão aqui, para você também que está em casa, pega a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e vamos abrir no Evangelho de Jesus Cristo segundo o apóstolo João, Evangelho de João capítulo 4, e eu queria ler apenas o versículo 4. Evangelho de João capítulo 4, versículo 4. E a palavra está ali no telão, vocês estão aqui, podem ler comigo. E era-lhe necessário passar por Samaria. Toda a igreja junto comigo. E era necessário passar por Samaria. Mais forte. E era necessário passar por Samaria. Oremos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Ó Deus, nesse momento aqui foi lida a tua palavra, Pai. E ó Pai, nesse momento eu quero que o Senhor me use como instrumento em suas mãos, porque toda a glória, toda a honra, toda a glória e toda a adoração é somente para o Senhor. E que o Senhor venha, Deus Santo, completar a tua palavra a cada coração aqui neste momento. Ó Deus, fala por nós e através de nós. Meus irmãos, o texto, o capítulo 4, é um capítulo grande de 42 versículos, e eu optei em escolher apenas esse versículo, porque eu tenho certeza que os irmãos que aqui estão conhecem muito bem a história. Algumas quartas-feiras atrás, a irmã Elisângela esteve aqui pregando sobre esse texto, e é um texto que fala sobre uma conversa de Jesus com a mulher samaritana. E esse capítulo começa dizendo que Jesus estava na Judéia e ele saiu da Judéia em direção à Galiléia. E ele saiu da Judéia porque os fariseus que ali estavam dizendo que Jesus batizava mais pessoas do que João. E aí eu quero abrir um ponto, porque assim é a humanidade, assim somos nós homens. Muitas das vezes nós falamos, porque o irmão prega melhor, porque o pastor que era aqui era melhor, porque o diretor de evangelismo era melhor, porque o meu chefe era melhor. E Jesus, depois de começar ali o seu ministério, de fazer o seu ministério ali na Judéia, ele vê aquele burburinho e ele sai da Judéia em direção à Galiléia. Mas o texto nos diz que Jesus não batizava.
e quem batizava eram os seus discípulos. O primeiro ponto da minha mensagem é que um adorador, ele nasceu para servir e adorar somente a Jesus. Um adorador, ele nasceu para servir. Os seus discípulos ali estavam batizando pessoas, mas o mérito do seu trabalho, do seu serviço, era de Jesus. Jesus mesmo não batizava, mas os fariseus já estavam preocupados e diziam: Jesus batiza mais do que João. E aí um adorador, você que é adorador, entenda, quando a gente fala em adoração no nosso meio hoje evangélico, a gente vai falar muito sobre as pessoas que estão cantando, sobre os instrumentistas. Eu faço parte da equipe de louvor e muitas das vezes quando eu estou aqui na frente eu digo para a igreja: vamos adorar através dos cânticos. E não está errado, o cantar, o cântico é uma forma de adoração, mas isso não significa que você é um adorador. O que eu quero trazer para vocês aqui hoje é que a adoração ao Senhor é muito mais do que cantar, é muito mais do que tocar o instrumento. A adoração ao Senhor é um estilo de vida. A adoração ao Senhor requer uma atitude de vida, um proceder. E através do procedimento dos seus discípulos, Jesus ganhava todo o crédito. E através da sua vida, meu amigo, através da sua vida, meu irmão, o nome de Jesus tem que ser proclamado na face dessa terra. Mas a gente continua esse texto, e Jesus tem que sair da Judéia até a Galiléia, e era um percurso longo, e Jesus, como um bom judeu, para ir a Galiléia, todos os judeus que iam da Judéia até a Galiléia jamais passaria por Samaria. Ou eles iam pela direita, ou eles iam pela esquerda, mas jamais ele iria passar por Samaria. Mas no versículo 4, o versículo que eu li, ele disse: era necessário passar por Samaria. E o segundo tópico da minha mensagem diz: Jesus conhece a sua necessidade. Jesus conhece a sua necessidade. Jesus conhece a necessidade de um adorador, e ele sabia que ali em Samaria existia uma mulher com uma necessidade, e Jesus podia suprir a necessidade daquela mulher. E hoje, qual é a sua necessidade, meu irmão? Qual é a sua necessidade, meu amigo? Eu quero te dizer nesta noite que você é um adorador e que Jesus conhece a sua necessidade. E usando esse texto, a gente vê que Jesus, ele conhece a necessidade desta mulher. Essa mulher nunca viu Jesus, essa mulher não conhecia Jesus, mas Jesus, sendo Deus, ele conhecia a necessidade daquela mulher. Como Deus hoje, o Deus vivo, ele conhece a sua necessidade. Mas o Deus que conhece a necessidade, ele também vai ao encontro dos seus adoradores. E não importa qual seja a distância, ele chega até você. E ele pega essa viagem da Judéia até a Galiléia, e ele chega até uma cidade de Samaria chamada Sicar, e junto desta cidade ele chega ao poço de Jacó, e aí ele chega cansado, com fome e com sede. Jesus, sendo 100% Deus, mas sendo 100% homem, ele sofreu todas as necessidades que nós necessitamos. Ele passou por todas as nossas necessidades. Ele sentiu fome como você sente fome. Ele sentiu sede como você sente sede. Talvez você passou um dia de trabalho como eu,
que vim direto do meu trabalho, cheguei aqui com a minha bola, o Denilson olhou e falou assim: o dia foi cansativo, foi. Jesus também sentiu cansado. E nessa viagem da Judéia para a Galiléia, quando ele chega ali na metade do caminho, ali em Samaria, que ele chega, ele pede os seus discípulos para ir comprar comida, porque ele estava com fome, mas na verdade com um propósito muito maior, porque ele sabia que naquele momento ia chegar aquela mulher para retirar água. E de repente chega aquela mulher ao poço e começa a retirar água, e Jesus ali por perto, ele com sede, ele fala: dá-me de beber. E aquela mulher, ela fala com o Senhor: como pode o Senhor, sendo judeu, falar comigo que sou uma mulher samaritana? Porque os samaritanos não se dão com os judeus, e nem os judeus com os samaritanos. Existia um preconceito racial, um preconceito religioso. E o terceiro tópico da minha lição nesta noite é que Jesus não faz acepção de pessoas. Não importa qual seja a sua religião, não importa qual seja a sua raça, não importa se você é homem ou se você é mulher, você é um ser criado por Deus, e o propósito de Deus te criar foi para que você seja um adorador. O judeu jamais poderia falar com o samaritano. Imagine uma mulher, a mulher naquela época nem contada era, e aquela mulher ainda tinha algo pior, para que as pessoas não se dirigissem até ela. Ela chega por volta da hora sexta, porque seria uma hora que quase ninguém estaria retirando água naquele poço, porque na verdade ela não era bem vista aonde também ela estava. E quantas das vezes nós hoje também passamos por isso, irmãos? E eu falo para você que é um adorador que está aqui na igreja, quantas das vezes a gente vê uma pessoa de outra religião e a gente muda até de calçada, mas ali está um ser que foi criado por Deus para adoração. Às vezes nós vemos um morador de rua e não sequer estendemos as mãos. Um preconceito que existia lá e existe ainda no nosso meio, e hoje eu venho falar que Jesus não faz acepção de pessoas, porque todos foram criados para a sua adoração. João diz que Jesus era a luz do mundo, a luz que ilumina todo o homem. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor não faz acepção de pessoas. E aquela mulher ali, ela indaga o Senhor, mas o Senhor diz: mulher, se você conhecer o dom de Deus, e quem é que te pede de beber, você lhe pediria e ele te daria água viva. Aquela mulher, ela se revolta mais um pouco, e ela olha para aquele homem, e ela diz assim para Jesus: como pode você me dar água? Você não tem balde, você não tem corda, o poço é fundo, de onde você vai tirar essa água? Você está zombando comigo. Será que você vai começar a cavar? Você é maior do que o nosso pai Jacó, que construiu esse poço, que deu de beber para todos os seus filhos,
sacia a sede de toda essa região, de todos nós samaritanos. E aqui a gente aprende uma coisa com o Senhor Jesus, porque muitas das vezes nós pregamos para os nossos parentes, e os nossos parentes não dão muita corda. Nós falamos para os nossos amigos sobre Jesus, e eles também não dão muitas cordas, e muitas das vezes até zombam de nós. Muitas vezes nós pregamos para pessoas nas ruas, e eles até debocham de nós, mas Jesus, vendo a necessidade que aquela mulher tinha, ele continua. Eu disse que você é um adorador. Eu disse que o adorador, ele nasceu para servir ao Senhor. Eu disse que Jesus conhece a necessidade de um adorador. O Senhor não faz acepção de pessoas, porque todos foram criados com esse propósito de adorar a Deus. E aí Jesus fala para aquela mulher: mulher, aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, e além de não ter sede, dele jorrará vida para toda a eternidade. Aquela mulher se interessa, porque ela vinha todo dia retirar água naquele poço, e ela vinha sozinha, e era cansativo, e aí ela me diz: Senhor, então dá-me desta água, para que eu não venha mais aqui tirar, para que eu não tenha mais sede. Aquela mulher achava que a necessidade dela era água física, mas Jesus vem falar de uma água que sacia a sede para toda a eternidade. Jesus vem falar da água espiritual, não da sede material, mas da sede espiritual. Com a água física nós matamos a nossa sede da nossa carne, mas nós somos um ser humano de carne e osso, mas somos seres espirituais, de alma e espírito. Quando as pessoas estão saudáveis fisicamente, mas estão doentes espiritualmente, nunca se viu na história tanta doença psicossomática, tanta depressão, tanta ansiedade. E eu digo que Jesus é a água que mata a sede espiritual. Jesus é essa água que transforma a vida das pessoas. Jesus é a água viva. E quando aquela mulher diz: então dá-me desta água, Jesus está prontamente para dar essa água, mas ele diz assim: mulher, tu queres beber desta água? Então faz o negócio, vai lá e chama o seu marido. Aí aquela mulher diz assim: mas eu não tenho marido. E aí Jesus diz: muito bem, diz bem, você não tem marido, porque 5 maridos já tiveste, mas nenhum era seu, e o que agora tem, o 6º, também não é seu. Então aquela mulher era uma mulher samaritana, era uma mulher que tinha uma religião misturada,
ela servia a Deus, mas se prostrava diante de outros deuses, porque só existe um Deus, o Deus Criador. E João diz que Jesus é o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus era o Deus encarnado, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Aquela mulher servia a outros deuses além do Deus Jeová. Aquela mulher era uma mulher adúltera, mas Jesus sabia que ela foi criada com o propósito de adoração, e ela achava que a necessidade dela era todo dia pegar aquela água. Mas Jesus, sabendo da necessidade espiritual, que ela tinha sede de Deus, do Deus vivo, do Deus único, Jesus vai até Samaria, se apresenta, porque Jesus conhece a necessidade dela, Jesus conhece a sua necessidade, e hoje Ele está aqui falando com você. Eu conheço qual é a sua necessidade, eu conheço qual é a sua necessidade, e hoje eu estou aqui dizendo que você, para ser um adorador, você precisa viver a verdade. E aquela mulher ali, que já estava no sexto marido, que na verdade não era marido dela, ela disse para Jesus: eu não tenho marido. Ela disse a verdade. E para beber desta água, o adorador precisa viver a verdade. E a verdade é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus revelada a toda a humanidade. Jesus se revela para ela, e hoje Jesus está se revelando para você através da sua palavra. E essa não é a primeira vez que Jesus tem se apresentado a você. Jesus te escolheu porque você é especial. Você foi criado porque você precisa ser esse adorador. Jesus, quando criou o homem, todo dia ele ia até o jardim do Éden para conversar, para se relacionar com o homem. Deus quer se relacionar com você, mas para você ter uma vida de relação com Deus, você precisa deixar a vida de mentira, a vida de engano, a vida de adultério, a vida de traição. Jesus te chama para uma nova vida. Aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. E como batista que sou, e cremos que uma vez salvo, salvo para sempre, é dentro desse versículo que eu creio, porque um dia que você beber da água que Jesus lhe der, nunca mais você terá sede. A salvação, ela é para sempre, meu irmão. Você não perde a salvação. No dia que você acreditar que Jesus, Ele é o seu Deus, Ele é o seu Salvador, Ele é aquele que pode limpar o pecado que está em sua vida, o pecado que faz com que você se afaste do Senhor, o pecado que faz com que você não o adore, que você não consegue nem conversar com Ele. Muitas das vezes você nem acredita que Ele existe pela situação a qual você está vivendo. Aquela mulher vivia ali por muitos anos, tendo que ir sozinha tirar água, porque as mulheres daquela região não queriam ver aquela mulher, não queriam estar com aquela mulher. Com certeza os seus maridos não poderiam nem sequer se aproximar daquela mulher, mas Jesus via a necessidade. E eu quero dizer para você aqui, que é um salvo de Jesus Cristo: ame o seu próximo, ame aquele que está do seu lado,
não importa qual seja a raça, não importa qual seja a sua religião, não importa qual seja a sua opção sexual, porque hoje nós estamos vivendo um tempo aonde os homossexuais precisam ser evangelizados e dizer que Jesus ama cada um deles, mas Deus não ama o seu pecado. E para que você viva uma vida com Cristo, você precisa se confessar, você precisa diante dele viver a sua verdade e viver com um propósito maior, que foi para a adoração a Deus, ter um estilo de vida que reflete Jesus Cristo. E eu quero dizer nesta noite que para ser um adorador você precisa viver na verdade. João 8:32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu irmão, outrora eu andei errante, outrora eu fui como essa mulher adulta, mas um dia o evangelho da graça de Deus chegou até mim. O Senhor veio em minha direção e prontamente eu falei: Senhor, eu sou um pecador e eu necessito da tua graça. Sem a tua presença eu não consigo viver. E para ser um adorador, você precisa confessar diante de Deus os seus pecados, as suas falhas, aquilo que te impede de servir ao Senhor. E aquela mulher entende, e ela diz: eu vejo que tu és profeta. Porque aquela mulher, Jesus ainda não tinha se revelado como Cristo para ela, mas Jesus tinha tocado no ponto, um ponto que impedia ela de uma adoração plena a Deus. E eu quero dizer para você que para ser um adorador, você precisa adorar ao Senhor com a sua vida, e aonde você pisar, ali é o lugar de adoração. Aquela mulher, ela indaga Jesus e pergunta: onde é que eu tenho que adorar? Porque vocês judeus dizem que eu tenho que adorar em Jerusalém, mas meus pais me ensinaram que eu tenho que adorar no monte. E hoje nós vivemos essa dúvida também, muitos de nós vivemos essa dúvida. Talvez você que está aí do outro lado, ou você que está sentado aqui no banco, fica perguntando: aonde está a verdade? Porque são tantas palavras, um diz uma coisa, outro diz outra. E Jesus disse para aquela mulher: mulher, vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. Porque o povo de Israel conhecia o Deus, porque Deus falou diretamente com ele. Deus único, Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que libertou do Egito, o Deus que mandava alimento para eles. Era um Deus real, um Deus constante. Mas os samaritanos não. Os samaritanos adoravam deuses que vinham de outras nacionalidades, estátuas, se prostravam diante daquilo. E hoje eu quero dizer para você que não são as palavras de homens, mas é a palavra de Deus revelada ao homem, a Bíblia Sagrada. Hoje ela pode estar no seu celular.
Hoje não tem desculpa para você não andar com a Bíblia, porque ela pode estar no seu celular e a qualquer momento você pode ler ela. E ela é a revelação de Deus para você. E aí Jesus diz que chegará o seu dia e os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E eu quero dizer para você que diz que não vem à igreja porque lá só tem mentiroso, porque lá só tem falso. Eu digo para você que Jesus, ele disse para aquela mulher, os verdadeiros adoradores. No meio dos evangélicos existem os falsos adoradores, mas no dia que você olhar para o homem, você vai cair. Mas no dia que você olhar diretamente para Jesus e somente a Ele adorar, não adorar pastor, não adorar irmão, porque o irmão ora mais, porque o pastor prega mais, porque o diácono é o melhor. Os fariseus estavam assim, dizendo: Jesus batiza mais do que João. No dia que você olhar para o homem, para o ser humano, você vai cair. Mas no dia que você olhar para o único Deus, Jesus Cristo, a sua vida será transformada. E você será um adorador que adorará em qualquer lugar, porque não é no monte, não é no templo, é em todo lugar aonde você estiver, porque o Senhor Jesus, Ele é o Deus Criador, Ele é o Deus que se fez carne, se fez homem, habitou entre nós. Ele é o Deus Filho e Ele é o Deus Espírito Santo. Hoje, o Deus que habita no coração e na vida de todo aquele que aceita Ele como o único e suficiente Salvador. Então, aonde você deve adorar? Em todo lugar, aonde só quem é adorado, só quem é exaltado é Jesus, o nosso Deus. É aí aonde você deve adorar. Tem muitas pessoas hoje dizendo que é errado adorar dentro da igreja, e eu digo para você, não é errado, porque aqui é um lugar aonde nós vivemos em sociedade, aonde eu vejo meu irmão, aonde a vida do meu irmão me ajuda, aonde a minha vida, o meu relacionamento com ele, um abraço, estar aqui adorando e louvando ao nosso Deus é a melhor coisa, meu irmão, que acontece durante o dia da nossa vida aqui nesta terra. E o maior exemplo é o próprio Deus. Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele frequentava as sinagogas, as igrejas da época. Jesus, enquanto esteve aqui na terra, aos 12 anos, os seus pais perderam quando foram ver onde ele estava, dentro de uma igreja, porque é dentro da igreja que nós nos alimentamos espiritualmente, é dentro de uma igreja que nós nos fortalecemos um para com os outros, é aqui que aprendemos de Jesus. E o mundo hoje, pós-moderno, quer acabar com a igreja. A pandemia veio aí, fechou as portas da nossa igreja. As nossas igrejas foi o último a ser aberto. Abriram todos os estabelecimentos, por últimos ainda. Mas a igreja não é mais o templo. A igreja sou eu e você. Lá em Coríntios, 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz que vós sois o templo do Espírito Santo de Deus e que o mesmo habita em vós. E para fechar minha mensagem hoje, eu quero dizer que um adorador é uma fonte que jorra para a vida eterna. Você músico, você talvez que é um pregador da palavra de Deus, você meu irmão que é um diácono, você meu irmão que é um recepcionista, você que é um servo, membro de igreja,
eu digo para você ser um verdadeiro adorador, você precisa ser essa fonte que jorra Jesus. Essa fonte que a cada passo que você der é Jesus. Essa fonte que ao acordar você fala: Senhor, dormi, acordei, porque o Senhor me sustenta. A sua vida é uma vida que foi feita para a adoração do Senhor. Você é um adorador do Senhor, mas você precisa entender que para ser um adorador do Senhor, você precisa viver através da verdade. E eu convido os irmãos para se pôr de pé, os irmãos do ministério. Eu convido o nosso pastor para encerrar o culto desta noite. E eu espero que você possa ter entendido que você é um adorador e que você precisa nessa noite entregar a sua vida a Jesus. Talvez você aí na sua casa, você possa nesse momento se arrepender dos seus pecados, se arrepender do seu erro, se arrepender da sua vida pecaminosa e chamar Jesus, porque através de Jesus a sua vida pode ser purificada e transformada pelo poder do nosso Deus Jesus Cristo. Amém. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nós já estamos encerrando o culto dessa noite. Nós vamos adorar o Senhor. E o que Deus procura é verdadeiros adoradores que adorem em espírito e verdade. Deus está muito mais preocupado com o adorador do que com a adoração. A Bíblia diz que Deus aceitou Abel e a oferta de Abel. Ou seja, Deus estava aceitando ali o coração de Abel. E o que Deus quer são corações que o adorem em espírito e verdade. Que você possa, se você ainda não fez, você que está nos acompanhando no Facebook, entregar sua vida para Jesus. Se você está afastado da vida do Senhor, volte os caminhos do Senhor e seja um adorador que Deus procura em espírito e em verdade. Vamos adorar o Senhor nesse momento. Este lugar
família.